Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. Eu sou o Leonel Lacerda, sou investidor e também trader no mercado de ações. Como investidor, eu gosto de olhar notícias, gosto de olhar o longo prazo, gosto de olhar os fundamentos das empresas. Como trader, eu uso a análise gráfica, tá, pessoal? A análise gráfica é um excelente instrumento para manejar o risco, isto é, para saber onde fica o stop, para saber qual é o alvo de uma operação e para saber se eu entro ou não em uma operação. Então, no curto prazo, a análise gráfica é um excelente instrumento para manejarmos o risco. Agora, a análise gráfica não serve para adivinhar o futuro, é apenas a estimativa de probabilidades. Eu sempre gosto de salientar isso, porque tem muita gente nova aqui que nos acompanha e é importante que vocês saibam que ninguém consegue prever o futuro com 100% de certeza, tá? Vamos começar pelo gráfico de 60 minutos do índice Bovespa, depois a gente olha o gráfico diário, gráfico semanal e em seguida alguns papéis. Com relação ao gráfico de 60 minutos, fez um novo fundo, está lançando aqui o que pode ser uma onda 1 e agora está fazendo aqui uma lateralização. Pode ser a onda 2? Pode. Se cair até onde vem, existe uma probabilidade de vir até os 64.200 pontos. Por quê? Por ali passa a média móvel de 72 períodos. Essa linha vermelha é mais forte. Tá? Então, se no gráfico de 60 minutos o Ibovespa fizer esse desenho aqui, esse movimento, lançando uma onda 3 para cima, fica interessante, muito interessante. Então, se o índice Bovespa romper esse topo aqui, 65.700 pontos, ele enfrenta resistência imediata nesse outro topo aqui, 66.500 pontos. Se romper 66.500 pontos, na minha opinião, fica bem interessante porque o próximo alvo é só lá em 69.000 pontos, onde temos aquele topo anterior. Agora vamos olhar o gráfico diário. Bem, nesse tempo gráfico, nos últimos dias, ou seja, no curtíssimo prazo, a nossa tendência é de baixa. Então, tendência de curto prazo de baixa, tendência de médio prazo de alta e tendência de longo prazo alta. Por que a tendência de longo prazo é de alta? Porque nós temos essa linha de tendência aqui de alta, ó, segurando sustentando a nossa alta, tá bem? Por que a tendência lá no curto prazo, nas últimas semanas, é de baixa? Observem aqui comigo, tá? Os fundos são descendentes, ok? Um mais baixo que o outro, tendência clara de baixa. Nesse momento, o que nós estamos fazendo? Apenas um repique, tá? Ou seja, chegamos numa região de suporte, estamos repicando. Nós temos que ficar atento a qual movimento. Esse movimento aqui, ó, repica, testa o fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Então, repica, testa o fundo e lança uma onda 3. Ou seja, o famoso N, né, pessoal? Aqui, ó. Se fizer esse movimento, aí ele pode voltar a ficar interessante. Nesse momento, nós não temos ainda sinais disso. Quais são os suportes e resistências no curto prazo? Bem, aqui nessa região, nesse fundo, 62.500 pontos, nessa região temos um suporte. Temos suporte na média móvel 72 períodos, 64.000 pontos, essa linha vermelha mais forte. Temos resistência imediata em 65.800 pontos, esse topinho aqui. Se romper, temos resistência em 66.500 pontos, esse topinho aqui. Tá? Rompendo essa região de 66.500, na minha opinião, temos chances, temos probabilidades boas de buscarmos o topo, lá em 69.000 pontos. Antes de continuarmos e vermos o gráfico semanal, eu quero deixar para vocês dois recados. Primeiro recado, quem quiser receber esses estudos no seu e-mail, entra aqui no site Finance News, www.financenews.com.br, digita o seu nome e digita o seu e-mail. A gente vai mandar direto para a sua caixa de e-mail. Apenas cuida para que não vá para a caixa de spam. O outro recado é sobre imposto de renda para operações de renda variável. Então,
Você que investe na bolsa tem dúvidas sobre como declarar, o Finance News está apoiando um evento ao vivo com uma especialista. Você entra aqui no site, dúvidas sobre como declarar operações na bolsa, clica aqui, você vai entrar nessa página e aí você vem aqui, inscrever-se aqui. Na próxima quarta-feira, 5 de abril, às 7h30 da noite, uma especialista, perita judicial e contadora, a Adriana, vai estar fazendo um evento ao vivo onde você vai poder tirar suas dúvidas. Apenas clica aqui, se inscreve. Esse evento não é do Finance News, mas é da corretora, do escritório no qual eu opero, e nesse escritório, como eu confio neles, eu estou apoiando esse evento. É uma ótima oportunidade se você está com dúvidas e quiser fazer corretamente a sua declaração. Seguimos com os nossos estudos para finalizarmos o gráfico semanal do índice Bovespa. O que esse gráfico está me dizendo? Esse gráfico está me dizendo o seguinte, olha, continuo numa clara tendência de alta. Qual é a outra informação que a gente pode tirar desse gráfico? Veja, o índice Bovespa, depois de subir tudo isso aqui, precisava fazer uma correção. A correção veio até onde? Média móvel de 21 períodos no gráfico semanal, ou seja, até os 62.200 pontos. O que esse candle aqui deixado na semana passada significa? Bom, cansei de cair, vou fazer um repique, ou posso ficar andando de lado. Então é normal que nas próximas semanas ou o Ibovespa volte a subir ou possa ficar andando de lado. Se ele voltar a subir, no gráfico semanal, nas próximas semanas, nos próximos meses, pode sim buscar os 69.400 pontos, aquele topo ali. Ainda no gráfico semanal, se tudo der errado, se o Ibovespa começar a cair e cair com força, bom, se ele cair com força e perder 62.200 pontos, né, esse suporte aqui, né, 62.300 pontos, essa região, bom, gente, o próximo suporte relevante é esse aqui, ó, tá? 56.000 pontos, ok? Graficamente, é isso. Agora vamos olhar alguns papéis. Vamos estudar primeiramente Petrobras. Esse é o gráfico diário. Petrobras fez um novo fundo, fez aqui um repique, cruzou a média móvel de 21 períodos e já começou a enfrentar resistência. Tá aqui andando de lado. Se romper 14,61, já enfrenta resistência de novo, lá em 14,95, R$15. Essa região aqui, tá? Por onde passa a média móvel de 72 períodos. Caso o papel desabe, tem suporte onde? Primeiro suporte imediato, 14,13, tá? Onde tem aqui a média móvel de 21 períodos. Se continuar caindo, busca o suporte, tem probabilidade alta de buscar 12,83. Esse suporte aqui, esse fundo aqui, tá? Se perder 12,83, 12,80, o papel fica feio, porque o próximo suporte, na minha opinião, 12,28. No gráfico semanal de Petrobras, tem muita estrada pela frente para a gente imaginar aqui uma operação com manejo de risco adequado. Ou seja, tem que esperar o papel fazer o quê? O famoso N, né? Ou seja, o papel sobe, depois corrige, depois pivoteia lançando uma onda 3 para cima. Tá? Ou seja, é assunto para daqui a várias semanas, porque neste momento está recém começando aqui um repique. Por enquanto é repique. Ele vai ter que corrigir e pivotear e lançar a onda 3 para uma operação com manejo de risco adequado. Agora vamos estudar Vale 5. Esse é o gráfico diário. Fez um novo fundo e esse fundo foi em uma região de suporte. Por quê? Porque aqui nós tínhamos um topo anterior. O que era resistência agora passa a ser suporte. Perfeito, correto, sem problema nenhum. Fez um novo fundo, lançou aqui um repique, sentiu resistência na região de 28,97, R$29, sentiu a resistência aqui e já voltou a cair. Tá, gente? Bom, se o papel fizer o famoso N, repica, testa o fundo, pivoteia para cima
e sobe com aumento de volume aqui embaixo. Observem aqui, o volume tem que aumentar. Se o papel subir com aumento de volume, pode buscar os R$ 32, esse topo aqui. Mas isso é assunto para daqui a vários dias, tá, gente? Eu entro numa operação quando da onda 1 para a onda 2 tem que ter pelo menos 15 candles. Aqui nós temos apenas 5, é muito pouco, tem que ter mais candles para eu entrar nisso aqui fazendo um manejo adequado de risco. Vejam que o papel chegou numa região de topo e fez uma linda onda 1, onda 2 e onda 3 para baixo. Elliott. Vamos olhar esse gráfico lá no semanal. Vamos ver que informação o gráfico semanal pode estar nos dando. No gráfico semanal, a gente pode ver que a tendência principal de vale é alta. O papel agora pode estar armando um repique. Neste momento é tão somente um repique. Por que tem que tomar cuidado no gráfico semanal? Para quem olha um horizonte de tempo maior. Vejam comigo, já que o objetivo aqui é estudar, vamos estudar. Onda 1, repica para fazer uma onda 3 para baixo? Não sabemos, mas pode ser uma hipótese. Qual é a outra hipótese? Repica, testa o fundo, faz o N para subir até os R$ 35? Não sabemos, mas pode ser uma hipótese. Temos de esperar mais candles para ver qual vai ser a configuração gráfica. Agora vamos olhar alguns dos principais bancos, começando por Banco do Brasil, BBAS3, esse é o gráfico diário. Fez um novo fundo, repicou e já sentiu resistência aqui nessa região de 34,70, que tem um topo anterior ali, tá? Tem que ver se o papel vai fazer esse movimento aqui, ó. Repica, testa o fundo para lançar uma onda 3, buscando aquele topo anterior lá, né? Ou seja, R$ 35. Tá? Ou se o papel está fazendo isso aqui, ó. Onda 1, onda 2 e onda 3 para baixo. Tá? Não sabemos, mas tem que ficar atento a esse movimento. Se perder 31,70, esse fundo aqui encontra suporte em R$ 31, média móvel de 72 períodos. Agora vamos estudar Itube 4, Itaú, esse é o gráfico diário. Esse setor financeiro, composto por Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, o setor financeiro como um todo, né? Aí inclui BB Seguridade, ele é um setor muito importante porque ele tem peso de aproximadamente 25% do Ibovespa. Ou seja, o Ibovespa só vai subir com força se o setor financeiro, se os bancos ajudarem. Então é por isso que é importante monitorar esse setor, né? Vejam que Itube 4 fez onda 1, onda 2, onda 3 para baixo. Ok? Agora fez um novo fundo, repicou, sentiu a resistência da média móvel 21 períodos aqui em 39 e já voltou a cair. Tem que ver se vai fazer isso aqui. Onda 1, teste de fundo e lança uma onda 3. Se romper 39,29, a próxima resistência é lá em 40,26, esse topo aqui, tá, gente? Se voltar a cair, tem um suporte bem importante aqui em 37,12, média móvel de 72 períodos. Eu gostaria de olhar esse papel com vocês no gráfico semanal. Vejam que no semanal o papel parou numa região de suporte, porque aqui foi topo, inversão da polaridade, né? Depois dessa enorme alta, o papel tinha que corrigir, mas ele tem espaço para cair ainda até 36,17 no semanal. Então, se cair até essa região aqui, 36,17, não é problema nenhum. A tendência principal continua sendo de alta. Agora, BBDC4, Bradesco, esse é o gráfico diário. Esse papel era outro que precisava de uma correção depois de ter feito um topo histórico, né? Novo topo histórico. Fez a correção. Essa correção veio onde? Caprichosamente até a média móvel de 72 períodos, que eu gosto de utilizar. Agora está repicando e fazendo um teste de fundo, ok? Onde é que esse papel encontra suporte imediato? Foi onde ele parou aqui no último pregão, 32,20, essa região aqui, tá? Se romper esse topinho aqui, ó, 33,15, pode ficar interessante e buscar os 33,95. Rompendo 33,95, pode buscar o topo histórico, 34,50.
Se voltar a cair, esse papel encontra um suporte bem importante em 31,40, média móvel de 72 períodos. Observem que o volume desse papel caiu. Tá? Ele tem que voltar a aumentar o volume se a gente imagina que ele vai subir. Tá? Se subir com aumento de volume aqui embaixo, o papel pode ficar interessante se fizer esse movimento. Né? Subiu, teste de fundo, lança um pivô para cima. Esse pivô aqui embaixo tem que ser feito com aumento de volume, tá, pessoal? Para justificar a tendência de curtíssimo prazo de alta. Chamo a atenção de vocês para esse papel que está aqui na tela, PECAR 4, pão de açúcar, para quem gosta de position, operações que duram vários meses. Veja que esse papel sentiu a resistência desse topo aqui, R$ 63,00, e recuou. Mas se romper R$ 63,00, na minha opinião, pode buscar os 65. Por que pode buscar os 65? Porque nós temos aqui na esquerda, observem, um topo. Né? Se romper 65, pode buscar os 75. Por que 75? Observem aqui na esquerda, temos um topo. A única coisa que tem que melhorar nesse gráfico aqui é o volume, que está um pouco baixo. Tá? Volume aumentando, rompendo essa região, o papel fica bem interessante para position, na minha opinião, tá, gente? Já no gráfico diário, a gente observa que depois de uma subida forte, o papel faz uma correção. Vamos limpar esse papel. Vejam que depois dessa subida aqui, aqui está, depois dessa subida ele tinha que fazer o quê? Um recuo. Parou numa região de suporte, esse topo aqui, ó. Pode esse recuo vir até a média móvel 21 períodos, 58,47. Pode, não tem problema nenhum. O interessante é que esse papel faça o seguinte, ó. Corrija, arme um pivô, esse eixo aqui, e volte a subir. Tá? O alvo imediato é 63, e se romper 63, fica muito mais interessante, principalmente se o volume aqui embaixo, olha aqui embaixo, se o volume aqui embaixo estiver aumentando. Vamos olhar alguns frigoríficos, começando por BRF, Brasil Foods, esse é o gráfico diário. Vejam que o papel fez um novo fundo, subiu, repicou e repicou até onde? Até a região de resistência, que é a média móvel 21 períodos. Tem que esperar mais um pouco, né, gente? Tem que esperar o papel ver se vai cair, se vai recuar. Aí ele tem que armar um pivô e tem que fazer o famoso N. Vejam que o papel recuou até a média móvel aqui, recuou até a média móvel aqui, recuou aqui e aqui também. Em todas as vezes o papel caiu e caiu feio. Então tem que ver se não vai fazer o mesmo agora. Tá? O momento ainda inspira cuidados para a BRF. BIF 3, desgraceira total nesse papel, né, gente? Fez um novo fundo. Repicou até onde? Até a média móvel 21 períodos, que nesse caso comporta-se como resistência. Está caindo. Né? Esse papel, para ficar interessante para uma compra, só se ele fizer esse movimento aqui, né? O pivô, o famoso pivô de alta. Né? Ou seja, vem até aqui, recua para lançar uma onda 3 para cima. Tá? Nesse momento, sinal nenhum disso. Vamos ver agora a JBS. Ficaria atento a JBS, já que a justiça afastou um dos donos da JBS do comando da holding, JIF. A JIF é a holding que controla a JBS. Então tem que ficar atento a essas notícias aí, a essa notícia na semana que vem. Bom, fez um novo fundo, repicou até a média móvel 21 períodos, está fazendo agora um teste de fundo. Tá? Nesse momento não há sinal algum de que haja aqui pivô. E o volume muito, mas muito baixo. Ou seja, parece que o mercado está esquecendo deste papel neste momento. Tá? Então, compras neste momento, na minha opinião, nem pensar. Mas, se quiserem observar, para quem pensa em vender, tá? tem que ficar atento se vai perder esse fundo aqui. Ó. Se perder esse fundo aqui, 9,62. Temos Marfrig. Marfrig é a mesma coisa, fez um novo fundo.
repicou até a média móvel 21 períodos, sentiu a resistência da média móvel, voltou a cair. Por enquanto ainda não tem sinais de pivô aqui de alta, tá? Situação bem delicada desses papéis do setor frigorífico ainda. Vejam que fez uma onda 1 para baixo, onda 2, pode estar aqui fazendo uma onda 3 para baixo. Tá? Ficaria atento se perdesse esse fundo aqui, 5,27. Pode gerar uma venda, mas tem que esperar mais pregões. Para terminarmos o estudo de hoje, o gráfico de Rail 3, antiga Rumo 3. O papel está aqui dentro deste caixote, dentro deste retângulo, não sai aqui de dentro, já faz várias semanas, vários dias. O papel só fica interessante quando se e somente se romper esse topo aqui, 9,55, 9,60. Vejam que no gráfico semanal a gente pode perceber melhor a congestão. Pessoal, muito obrigado. Desejo a todos uma ótima semana. Qualquer dúvida, podem fazer contato comigo.